Em março de 2024, durante a reforma do Hospital das Clínicas de São Paulo, os operários encontraram uma caixa de metal enterrada sob o que um dia foi o jardim do setor de oncologia pediátrica. Dentro dela estava uma carta endereçada à diretoria do hospital, datada de 30 de abril de 1994, apenas um dia antes da morte de Ayrton Senna. A carta trazia instruções específicas para que fosse aberta somente 30 anos após sua morte, e estava acompanhada de documentos que revelavam um dos segredos mais bem guardados da vida do piloto. Uma promessa feita em 1991 a uma criança de 8 anos chamada Gabriel Santana, internado com leucemia aguda. A descoberta levou a administração do hospital a procurar Helena Ribeiro, ex-enfermeira do setor pediátrico, que havia trabalhado no hospital por 40 anos antes de se aposentar. Helena, agora com 75 anos, começou a chorar assim que viu os documentos. Eu sabia que um dia essa história seria contada, disse ela com a voz embargada. Prometi ao Ayrton que guardaria esse segredo até que ele mesmo decidisse revelá-lo. Mas ele morreu no dia seguinte, e eu carreguei esse peso sozinha por 3 décadas. Gabriel Santana havia sido internado no hospital em junho de 1991, aos 8 anos, com um diagnóstico devastador: leucemia linfoblástica aguda em estágio avançado. Seus pais, Anselmo e Marlene, eram trabalhadores humildes. Ele pedreiro, ela faxineira, que haviam vendido tudo o que tinham para pagar o tratamento particular que o SUS não cobria na época. O menino, fã incondicional de Ayrton Senna, havia decorado todas as vitórias do piloto e sonhava em conhecê-lo pessoalmente. Durante as sessões de quimioterapia mais dolorosas, Gabriel segurava um carrinho de Fórmula 1 e dizia para Helena que, quando ficasse bom, iria para Interlagos assistir uma corrida. O que ninguém imaginava era que Senna, através de uma rede de contatos discreta, soube da existência de Gabriel e decidiu fazer algo que mudaria para sempre a vida daquela família. Uma tarde chuvosa de agosto de 1991, disfarçado com boné e óculos escuros, Ayrton Senna entrou no Hospital das Clínicas para cumprir uma missão que considerava mais importante do que qualquer vitória: fazer uma promessa a um menino que lutava pela própria vida. Se você está acompanhando essa história, que permaneceu oculta por mais de 30 anos, deixe seu like e me conte nos comentários de onde está assistindo. O que você vai descobrir sobre o coração de Senna vai emocionar você profundamente. O encontro entre Senna e Gabriel aconteceu durante um momento especialmente difícil do tratamento. O menino havia passado 5 dias seguidos vomitando devido à quimioterapia agressiva, e os médicos haviam informado aos pais que as próximas 48 horas seriam decisivas para determinar se o organismo do garoto responderia ao tratamento. Gabriel estava tão fraco que mal conseguia manter os olhos abertos, mas Helena havia percebido que ele ficava mais calmo quando ela falava sobre corridas de Fórmula 1, especialmente sobre as vitórias de Senna. Quando Ayrton entrou no quarto 237 do 8º andar, acompanhado apenas de Helena, Gabriel inicialmente não conseguiu reconhecê-lo devido à medicação e ao estado debilitado. Foi apenas quando Senna tirou o boné e os óculos, revelando o rosto que o menino via na televisão todos os fins de semana, que Gabriel abriu os olhos completamente pela primeira vez em dias. "Oi, campeão", disse Senna, se aproximando da cama com um sorriso que escondia a emoção profunda que sentia ao ver aquela criança tão frágil. Durante 2 horas, Senna permaneceu ao lado da cama de Gabriel, contando histórias de corrida, falando sobre seus carros favoritos, descrevendo como eram os circuitos pelo mundo. O menino, mesmo muito fraco, fazia perguntas que demonstravam um conhecimento impressionante sobre automobilismo. Sabia detalhes técnicos que surpreendiam até mesmo Senna. Decorara não apenas as vitórias, mas também as pole positions, os tempos de volta,
as estratégias de corrida. Era evidente que a Fórmula 1 havia se tornado não apenas uma paixão, mas um refúgio mental durante os momentos mais difíceis do tratamento. Foi durante essa conversa que Gabriel fez um pedido que tocou profundamente o coração de Senna. Ayrton, se eu não conseguir ficar bom, você poderia dedicar uma vitória para mim, para que eu saiba lá do céu que você não se esqueceu de mim. A pergunta, feita com a inocência devastadora de uma criança que já havia aceitado a possibilidade da própria morte, deixou Senna visivelmente emocionado. Ele segurou a mão frágil do menino e fez uma promessa que mudaria sua perspectiva sobre o que realmente significava vencer. Gabriel, vou fazer mais do que isso, disse Senna, com a voz embargada. Vou dedicar não apenas uma vitória, mas todas as minhas vitórias para você e para todas as crianças que estão lutando como você. E mais, prometo que quando você ficar bom, porque você vai ficar bom, vou te levar para conhecer Interlagos pessoalmente. Você vai ver de perto como é uma corrida de verdade. Era uma promessa audaciosa, considerando a gravidade do estado de Gabriel. Mas Senna a fez com uma convicção que surpreendeu até mesmo Helena, que havia presenciado muitas despedidas difíceis ao longo de sua carreira. Antes de partir, Senna deixou com Gabriel seu boné pessoal, aquele que usava durante os treinos, e pediu para Helena anotar todos os contatos da família. Quero acompanhar o tratamento do Gabriel pessoalmente, disse ele para a enfermeira. Se vocês precisarem de qualquer coisa, remédios, médicos, tratamento no exterior, eu quero saber imediatamente. Era o início de um acompanhamento discreto, mas constante, que duraria até os últimos dias de vida do piloto. Naquela noite, Gabriel dormiu pela primeira vez em uma semana inteira, segurando o boné de Senna e repetindo para Helena que agora tinha certeza de que ia ficar bom, porque o Ayrton havia prometido levá-lo para ver uma corrida. A esperança havia retornado aos olhos do menino, e com ela, uma força vital que os médicos não conseguiam explicar cientificamente, mas que Helena reconhecia como o poder transformador da esperança genuína. Nos meses seguintes, Senna manteve contato discreto, mas constante com a família Santana através de Helena. A cada vitória, ele enviava uma mensagem gravada especificamente para Gabriel, contando detalhes da corrida e reafirmando sua promessa. Quando Gabriel teve recaídas durante o tratamento, Senna providenciou consultas com os melhores oncologistas pediátricos do país, pagando todos os custos de forma anônima. Os pais de Gabriel nunca souberam de onde vinha o dinheiro para os tratamentos. Experimentais e medicamentos importados acreditavam que era parte de um programa social do hospital. O que mais impressionava a Helena era a dedicação genuína de Senna. Ele não estava fazendo aquilo por publicidade ou imagem pública, pelo contrário, exigia absoluto sigilo sobre sua participação no tratamento de Gabriel. Em várias ocasiões, cancelou compromissos importantes para acompanhar por telefone os resultados de exames críticos do menino. Durante os piores momentos da quimioterapia, quando Gabriel estava muito fraco para assistir às corridas na televisão, Senna enviava cartas manuscritas contando sobre os treinos, sobre os outros pilotos, sobre os países que visitava. Em dezembro de 1991, veio a notícia que todos esperavam. Gabriel havia entrado em remissão completa. Os médicos consideravam um milagre médico, dada a gravidade inicial do caso. Senna ficou tão emocionado quanto a própria família quando Helena telefonou para contar a boa notícia. Agora preciso cumprir minha promessa, disse ele. Gabriel merece ver uma corrida de verdade. Mas havia um problema. O próximo Grande Prêmio do Brasil só aconteceria em março de 1992. E Senna queria fazer algo especial antes disso. Foi então que ele organizou algo inédito, um teste privativo em Interlagos, especificamente para Gabriel. Em janeiro de 1992, longe dos holofotes da mídia, Senna levou o menino e sua família para conhecer o autódromo.
Gabriel, ainda careca devido à quimioterapia, mas radiante de felicidade, pode sentar no carro de Fórmula 1, conhecer os boxes, ver de perto como funcionava uma equipe de corrida. O momento mais emocionante foi quando Senna deu várias voltas no circuito, dedicando cada uma delas ao menino que assistia das arquibancadas vazias, com lágrimas de alegria nos olhos. Durante aquele dia especial em Interlagos, aconteceu algo que nenhum dos presentes jamais esqueceria. Gabriel, ainda frágil, mas determinado, pediu para Senna se abaixar e sussurrou algo em seu ouvido. O piloto ficou visivelmente emocionado com o que ouviu e respondeu: "Prometo a você, Gabriel, é uma promessa de homem para homem." Ninguém mais soube o que foi dito naquela conversa privada, mas Helena percebeu que a partir daquele momento, algo havia mudado na postura de Senna. A recuperação de Gabriel continuou progredindo de forma excepcional. E em março de 1992, ele estava forte o suficiente para assistir ao Grande Prêmio do Brasil diretamente dos boxes da McLaren, como convidado pessoal de Senna. Quando o piloto subiu no pódio após vencer a corrida, fez um gesto discreto, mas significativo. Apontou para Gabriel na plateia e colocou a mão sobre o coração, cumprindo simbolicamente sua promessa de dedicar todas as vitórias ao menino que havia se tornado muito mais do que um fã. Havia se tornado a inspiração silenciosa por trás de cada ultrapassagem. Mas o que ninguém sabia era que a promessa secreta feita entre Senna e Gabriel naquele dia em Interlagos ia muito além de dedicar vitórias. Era uma promessa que o piloto carregaria consigo até seus últimos momentos em Imola e que só seria revelada através dos documentos encontrados 30 anos depois. A promessa secreta que Gabriel havia pedido para Senna em Interlagos era ao mesmo tempo simples e profunda: que o piloto nunca desistisse de lutar, mesmo quando as coisas ficassem muito difíceis, porque existiam pessoas que dependiam de sua força para encontrar a própria força. "Se você desistir, eu também vou desistir", havia sussurrado o menino. "Mas se você continuar lutando sempre, eu prometo que vou virar médico quando crescer, para ajudar outras crianças como eu." Era uma promessa mútua que criou um laço emocional profundo entre piloto e criança, baseado na responsabilidade compartilhada de nunca abandonar a luta. Durante 1992 e 1993, Gabriel se recuperou completamente, voltou à escola e de fato demonstrava interesse genuíno pela medicina. Senna acompanhava discretamente seu progresso acadêmico, enviando livros de medicina e biologia sempre que Gabriel mostrava curiosidade sobre algum assunto científico. O menino, agora adolescente, mantinha-se como um dos maiores fãs do piloto, mas sua admiração havia evoluído. Ele respeitava não apenas o Ayrton campeão, mas o homem que havia cumprido uma promessa quando ninguém mais acreditava que isso fosse possível. O que tornava essa relação ainda mais especial era sua natureza completamente privada. Gabriel nunca contou para ninguém, nem mesmo para os pais, sobre os detalhes da promessa que havia feito com Senna. Era um segredo que ambos guardavam como algo sagrado, uma conexão que transcendia a relação normal entre ídolo e fã. Helena era a única testemunha dessa amizade improvável. E mesmo ela não conhecia todos os detalhes das conversas telefônicas que ocasionalmente aconteciam entre piloto e adolescente. Em abril de 1994, às vésperas do Grande Prêmio de San Marino, Senna fez sua última ligação para Gabriel. O piloto estava passando por um momento difícil na temporada, com o carro Williams apresentando problemas técnicos que o deixavam frustrado. Durante a conversa, Gabriel percebeu que seu ídolo estava desanimado de uma forma que jamais havia presenciado. "Ayrton, você está se lembrando da nossa promessa?" E perguntou o adolescente, agora com 15 anos. "Eu nunca me esqueci dela", respondeu Senna. "E você? Continua firme no propósito de virar médico?" "Mais do que nunca", respondeu Gabriel. "Já estou me preparando para o vestibular.
Foi durante essa última conversa que Senna tomou uma decisão que revelaria a profundidade de seu compromisso com Gabriel. Ele havia criado um fundo educacional secreto, administrado por seus advogados, que garantiria todos os custos da educação médica do jovem, desde o cursinho pré-vestibular até a conclusão da faculdade. Era sua forma de garantir que, independentemente do que acontecesse com sua própria carreira, Gabriel teria todas as condições para cumprir sua parte da promessa. Gabriel, quero que saiba que acredito em você mais do que você imagina, disse Senna naquela conversa derradeira. Você vai ser um médico excepcional e vai salvar muitas vidas. No dia 30 de abril de 1994, véspera da corrida fatal em Imola, Senna escreveu uma carta para Gabriel que só seria descoberta 30 anos depois. Nela, ele reafirmava sua fé no futuro do jovem e revelava que havia tomado todas as providências para garantir sua educação médica. Se algo acontecer comigo amanhã, escreveu Senna, quero que você saiba que nossa promessa foi a coisa mais importante que aconteceu na minha vida. Você me ensinou que vencer não significa apenas cruzar a linha de chegada em primeiro lugar. Vencer significa cumprir as promessas que fazemos para as pessoas que amamos. A carta terminava com um pedido que revelaria o verdadeiro caráter de Ayrton Senna. Gabriel, se eu não conseguir voltar desta corrida, promete que vai continuar lutando pelos dois? Promete que vai virar o médico que sempre sonhou ser? Porque assim, nossa promessa continuará viva para sempre. Mesmo que eu não esteja aqui para ver você salvar vidas, como você salvou a minha, quando me deu uma razão maior para correr. Gabriel soube da morte de Senna no domingo de 1º de maio de 1994, quando chegou da escola e encontrou os pais assistindo ao noticiário especial na televisão. O impacto foi devastador, não apenas pela perda do ídolo, mas porque ele sabia que havia perdido muito mais do que um piloto famoso. Havia perdido um amigo verdadeiro, alguém que havia acompanhado os momentos mais difíceis de sua vida e que acreditava genuinamente em seu potencial. Durante semanas, Gabriel se recusou a estudar, questionando se ainda fazia sentido continuar perseguindo o sonho de virar médico quando a pessoa que mais o incentivava não estava mais ali. Foi Helena quem procurou Gabriel um mês depois da tragédia de Imola, trazendo consigo uma mensagem que Senna havia deixado especificamente para ser entregue, caso algo acontecesse com ele. Gabriel, o Ayrton me fez prometer que se alguma coisa acontecesse, eu viria te lembrar da promessa de vocês. Ele disse que você saberia o que isso significa. A mensagem reacendeu a chama que quase se extinguira no coração do jovem. Senna não havia apenas acreditado nele. Havia tomado providências concretas para garantir que a promessa pudesse ser cumprida. Nos meses seguintes, Gabriel mergulhou nos estudos com uma determinação que surpreendeu até mesmo seus professores. Ele carregava sempre consigo uma foto sua com Senna tirada naquele dia especial em Interlagos. E sempre que sentia vontade de desistir, olhava para a imagem e lembrava das palavras do piloto. Promete que vai continuar lutando pelos dois? Era uma responsabilidade pesada para um adolescente de 15 anos, mas que também lhe dava uma força interior que seus colegas não conseguiam compreender. Em 1996, Gabriel passou no vestibular de medicina da USP entre os primeiros colocados. Durante a cerimônia de formatura do ensino médio, ele fez um discurso emocionante onde falou sobre a importância de ter sonhos e de cumprir promessas, sem nunca revelar os detalhes de sua relação pessoal com Senna. Para todos que ouviram, parecia apenas um jovem inspirado pelo exemplo de um ídolo nacional. Apenas Helena, presente na cerimônia, sabia que aquelas palavras carregavam o peso de uma promessa real, feita entre duas pessoas que haviam se tornado muito mais do que ídolo e fã. Durante os 6 anos de faculdade, Gabriel se especializou em oncologia pediátrica, escolha que não era coincidência.
Ele queria trabalhar exatamente com crianças que estavam passando pela mesma experiência que ele havia vivido, oferecendo não apenas tratamento médico, mas também a esperança que Senna havia dado para ele. A cada paciente que atendia, Gabriel via um pouco de si mesmo aos 8 anos, frágil e assustado, mas capaz de encontrar força na figura de alguém que acreditava em sua recuperação. Em 2002, quando se formou em medicina, Gabriel fez questão de convidar Helena para a cerimônia de formatura. Durante o discurso de Paraninfo, falou sobre a importância de médicos que veem seus pacientes não apenas como casos clínicos, mas como seres humanos com sonhos e esperanças. Aprendi ainda muito jovem, disse ele, que às vezes um gesto simples, uma promessa sincera, pode ser mais poderosa do que qualquer medicamento. E que nossa responsabilidade como médicos vai além de curar doenças, incluir manter viva a esperança das pessoas. Após a formatura, Gabriel foi trabalhar justamente no Hospital das Clínicas, no mesmo setor onde havia sido tratado 11 anos antes. Era sua forma de fechar um ciclo e de cumprir integralmente a promessa feita com Senna. Helena, que ainda trabalhava no hospital, ficou emocionada ao ver o menino que havia conhecido doente e assustado, se tornando o médico competente e compassivo que Senna sempre acreditou que ele seria. Era como se o piloto tivesse previsto não apenas a recuperação de Gabriel, mas também seu futuro profissional. Durante os primeiros anos como médico oncologista pediátrico, Gabriel salvou dezenas de vidas e se tornou conhecido no hospital por sua dedicação excepcional aos pacientes. Ele tinha uma habilidade especial para conversar com crianças assustadas, oferecendo esperança sem mentir sobre a gravidade dos casos. Era exatamente o tipo de médico que o menino de 8 anos internado em 1991 gostaria de ter encontrado, alguém que entendia profundamente o que significava lutar contra uma doença grave e que podia oferecer não apenas conhecimento técnico, mas também força emocional. A revelação completa da promessa entre Senna e Gabriel só veio à tona em 2024, quando os documentos foram encontrados durante a reforma do hospital. Entre os papéis estava não apenas a carta final de Senna, mas também um testamento adicional, criando uma fundação educacional em nome de Gabriel, destinada a financiar os estudos de medicina de jovens de baixa renda que tivessem superado doenças graves na infância. Era a extensão final da promessa. Senna havia garantido que Gabriel não apenas cumprisse seu sonho, mas que também ajudasse outros jovens a fazerem o mesmo. Gabriel, agora com 41 anos e diretor do Departamento de Oncologia Pediátrica do Hospital das Clínicas, ficou profundamente emocionado ao descobrir que Senna havia pensado tão à frente. Durante todos esses anos, achei que estava cumprindo nossa promessa sozinho, disse ele com lágrimas nos olhos. Mas agora percebo que o Ayrton continuou cumprindo a parte dele, mesmo depois da morte, garantindo que outros jovens pudessem ter as mesmas oportunidades que ele me deu. A Fundação Ayrton Senna Gabriel Santana foi oficialmente estabelecida em maio de 2024, 30 anos após a morte do piloto. Gabriel decidiu tornar pública pela primeira vez a história de sua relação com Senna, não por vaidade, mas para mostrar como uma promessa pode transcender a vida e a morte quando é feita com sinceridade absoluta. O Ayrton me ensinou que vencer não significa ser o mais rápido ou o mais forte, explicou Gabriel durante o lançamento da fundação. Vencer significa cumprir as promessas que fazemos, especialmente aquelas feitas para pessoas que precisam da nossa força para encontrar a própria. Helena, agora com 75 anos, esteve presente no lançamento da fundação, carregando consigo a mesma emoção que sentia sempre que via Gabriel. Presenciei muitas despedidas difíceis ao longo de minha carreira, disse ela. Mas a história do Gabriel e do Ayrton me ensinou que algumas promessas são mais fortes do que a própria morte.
Elas continuam vivas e transformando o mundo muito tempo depois que as pessoas que as fizeram partiram. Nos primeiros 6 meses de funcionamento, a Fundação já havia selecionado 12 jovens para receberem bolsas integrais de medicina, todos com histórias similares à de Gabriel. Crianças que haviam superado doenças graves e sonhavam em se tornar médicos para ajudar outros pacientes. Era a materialização final da promessa feita entre um piloto de Fórmula 1 e um menino de 8 anos internado com leucemia. A esperança se multiplicando infinitamente, tocando vidas que Senna jamais conheceu pessoalmente, mas que se beneficiariam para sempre de sua generosidade e visão de futuro. A última entrada no diário pessoal de Gabriel, escrita no dia do 30º aniversário da morte de Senna, resume perfeitamente o significado daquela promessa. Hoje entendi que o Ayrton não me salvou apenas quando eu estava doente. Ele me salvou para toda a vida, me dando um propósito maior do que eu mesmo. Cada criança que salvo no hospital é uma forma de ele continuar vencendo corridas. Agora, numa pista muito mais importante do que qualquer circuito de Fórmula 1. A história de Gabriel e Ayrton nos ensina que as maiores vitórias não acontecem nas pistas, mas nos gestos silenciosos de amor e esperança que oferecemos uns aos outros. Algumas promessas são tão poderosas que continuam transformando o mundo muito tempo depois que as pessoas que as fizeram partiram para sempre. Se essa história tocou seu coração como tocou o meu, inscreva-se no canal e compartilhe este vídeo. Porque as promessas mais importantes da vida são aquelas que fazemos com sinceridade absoluta, sabendo que elas podem mudar não apenas uma vida, mas muitas gerações futuras. E assim o legado de Senna continua vivo, corrida após corrida, vida após vida.